E aí, tudo belezinha com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Rosângela e nesta aula vou trazer o conceito de equação. Um assunto que perturba muitas vezes o aluno quando chega nessa parte. Ai, meu Deus! A matemática era tão linda quando só tinha números, agora entrou letras, atrapalhou tudo. Não mesmo. Seus problemas com equação acabaram. Podem contar comigo, hein? Vou estar ensinando aqui para vocês o conceito e, além do conceito, resolvendo exercícios para que você tenha a aplicação desse conceito. E perceba que não é algo assim sobrenatural, que não é difícil, que é bastante tranquilo. Certinho? Mas antes disso, já te peço aí para que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e ative o sininho das notificações para que você receba mais videoaulas como essa. Beleza? Então vamos lá para a definição? O que é uma equação? Sentença matemática constituída de números, operações, incógnitas e igualdade. Então, se você vê uma sentença matemática, tem números, operações, incógnitas e igualdade, você tem uma equação. Agora, existem equações de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, diversos graus, enésimos graus. Nesta aula, eu vou trazer o conceito também de equação de primeiro grau. Isso foi um assunto que um aluno me pediu para que fizesse videoaula sobre isso. Então, se você aí, que não é meu aluno, e gostaria de ter algum conceito ensinado aqui, só mandar aí nos comentários. Deixa no comentário qual assunto que você quer aprender, que eu estarei pronta para te orientar, te ensinar. Beleza? Então vamos lá? O que é uma equação de primeiro grau? Toda equação do tipo ax mais b igual a zero, com a diferente de zero, ou redutível a esse tipo, ax mais b igual a zero, com a diferente de zero. Sim, porque se eu tiver o a igual a zero, eu não vou ter x, né? Eu vou ter apenas uma igualdade, certinho? Nesse sentido, para ter do primeiro grau, eu tenho que ter valores. Um valor multiplicando x pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, um número fracionário, que é o racional, pode ser um número irracional, que é aquele número que vai para o infinito sem ter um período. Bacaninha? Muito tranquilo. E isso vai me gerar um resultado que ao final será igual a zero. Tranquilo? Vamos aplicar isso para que você entenda? E dados os números reais, tendo a igualdade e uma incógnita, normalmente se usa x, mas pode ser qualquer letra. A letra aqui não é o diferencial. O diferencial é você compreender que ela, para ser do primeiro grau, esta letra, esta incógnita, tem que estar elevada à potência 1. Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Isso é propriedade da potenciação, certo? Então, se eu tenho x elevado a 1, logo eu tenho o próprio x. Nesse sentido, se eu tiver uma sentença matemática com igualdade, números e operações, e a letra elevada à potência 1, eu tenho uma equação de primeiro grau. Fácil, não é? Vamos aplicar isso a partir do exemplo? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. 5x mais 30 igual a 3x menos 15. Eu preciso determinar um valor para x
que satisfaça essa igualdade, certo? Sendo assim, eu tenho a resolução da minha equação de primeiro grau. Para resolver, eu preciso observar bem o princípio da igualdade. Ó, tá escrito aqui. Se você quiser printar para ter essa definição de princípio da igualdade com você. Caso contrário, veja esse vídeo quantas vezes você quiser, certinho? Então vamos lá. A igualdade de uma equação não se altera quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos um número diferente de zero a cada um dos seus membros. O que seriam membros? Está aqui, ó. Primeiro membro, à esquerda da igualdade. Segundo membro, à direita da igualdade. Certinho quanto aos membros? Beleza. Então, o princípio da igualdade me diz que se eu adicionar, se eu subtrair, se eu multiplicar ou dividir, utilizando cada um dos membros, eu não vou ter a minha igualdade alterada. É como uma balança. Eu costumo dizer isso sempre aos meus alunos. Observe, eu tenho um equilíbrio aqui. Eu estou dizendo que isto é igual a isso, certo? Se eu acrescento algo em um membro, para manter a igualdade, eu tenho que acrescentar ao outro membro aquilo que foi acrescentado. Certinho? Então, esse é o princípio da igualdade e que te permite obter a solução. Para solucionarmos, o nosso objetivo final é obter assim, ó, x igual a um certo valor. Mas para isso acontecer, eu tenho que manipular, ao invés de ficar tentando adivinhar. Que número multiplicado com 5 mais 30 é igual a esse mesmo número multiplicado com 3 menos 15? Ao invés de tentar adivinhar, vamos resolver, ok? Então, perceba. Para eu ter x igual a alguma coisa, eu vou ter que manipular. Ó. Olha o que eu tenho aqui interferindo para que eu tenha x igual. Certinho? Equivalentemente aqui, ó. No segundo membro. Então, vamos organizar. Não esqueça seu objetivo final. Obter o valor de x que satisfaça essa igualdade. Esse é seu objetivo final. Então, iniciemos. Vamos usar aqui o princípio da igualdade. Comumente, os professores, desde o 6º ano do ensino fundamental, costumam falar, do lado esquerdo, antes da igualdade, tem que ficar o valor com x. Não necessariamente tem que ficar, porque se eu digo que isso é igual a isso tem que ser igual a isso. A ordem não altera, ok? Mas para ficar de uma maneira mais fácil para o seu cérebro, mais organizada, usamos então, normalmente, deixar os valores com x do lado esquerdo da igualdade. Fica bonito, né? X igual a 10, por exemplo, ao invés de 10 igual a x. É só uma questão de organização. Mas o meu interesse principal é que você compreenda a fundo o que é uma equação de primeiro grau e como manipular de maneira a obter o resultado que te interessa, que é o valor da incógnita. Tranquilo? Vamos lá então. 5x mais 30 que eu tenho. Depois da igualdade, eu tenho 3x menos 15. Então, eu vou repetir aqui, mais 30 igual a 3x menos 15. Essa primeira equação que eu estou fazendo com vocês, eu vou fazer o passo a passo para que, de fato, você compreenda que não há uma mágica aí. Foram operações realizadas, beleza? Então, preste bastante atenção. Meu objetivo é me livrar desse 30 no primeiro membro
Para eu me livrar dele, eu tenho que acrescentar a soma do oposto. Lembra de uma coisa, princípio da igualdade. Não se altera quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos um número diferente de zero a cada um dos seus membros. Então, para eu me livrar desse 30 que está no primeiro membro, porque eu não posso ter os dois, o termo com a incógnita e o termo livre da incógnita, no mesmo membro, porque meu objetivo final, x igual a alguma coisa. Então, eu vou acrescentar o menos 30. Só que lembrando, quando você acrescenta de um lado, tem que acrescentar do outro, para manter o princípio da igualdade. Tá tranquilo? Quando eu faço isso, vou fazer passo a passo. Eu deixei um espaço aqui para já somar o oposto de 3x, mas eu não vou fazer isso agora para não carregar o seu cérebro de informações. Então, vamos lá. Estou me livrando do 30 primeiro. 5x. 5 vezes x. Quando não aparece nada, é uma multiplicação, tá? Menos 30 mais 30, todo número somado com seu oposto é zero. Então, nesse primeiro membro, eu me livrei dele, dos 30. Certinho? 3x menos 15 menos 30. Eu posso já operar, certinho? Quanto é isso? Regra da adição para os sinais. Quando os sinais forem iguais, nós somamos e conservamos o sinal. Então, 15 mais 30, 45. E o sinal é negativo. É como se você devesse 15 reais e pegasse mais 30 emprestado. Logo, você deve 45. Certinho? Bacana. Mas eu ainda tenho que manipular aqui. Por quê? No segundo membro, que é depois da igualdade, eu tenho 3x. Para me livrar dele, só se eu somar o oposto. Qual é o oposto de 3x? O oposto de um número é quando, adicionado a ele, eu obtenho zero. Então, o oposto de 3x, menos 3x. Mantendo o princípio da igualdade, o que é feito de um lado tem que ser feito do outro. Vamos organizar aqui bem bonitinho, de maneira que você compreenda. Tá certo? Tranquilinho? Observe que eu acrescentei menos 3x aqui para eu obter zero. Mas o que é feito de um lado tem que ser feito do outro para manter o princípio da igualdade. Se é uma equação, o princípio da igualdade faz parte dela. Ok, que eu fiquei agora com 5x menos 3x igual a menos 45. Por quê? 3x menos 3x, isso é zero. Ok? Então, agora já está chegando no formato que nos interessa. Observe, 5x menos 3x, eu posso operar porque pertencem a eles a mesma incógnita no mesmo grau. Daí a gente pode operar. Então, 5 menos 3, 2. 2x igual a menos 45. Tá tranquilo? Agora, observe uma coisa. Eu não quero 2 vezes o valor de x. Eu quero o valor de 1x. Então, por isso, o princípio da igualdade. Eu vou acrescentar a divisão por 2 aqui. Por quê? Todo número dividido por ele mesmo é 1. 2 dividido por 2, 1. Vezes x, x. Mas o que é feito de um lado tem que ser feito do outro para manter o princípio da igualdade. Nesse sentido, o valor de x que satisfaz essa nossa igualdade e que nos permite obter que, de fato, 5x mais 30 seja exatamente igual a 3x menos 15, é 45 meios negativos, menos
45 meios. Por que eu repeti o sinal? Porque aqui vale a regra da multiplicação. Sinais diferentes, sempre negativo 2 a 2, na regra da multiplicação. Bom, eu vou fazer um próximo vídeo com mais aplicações da equação de primeiro grau. E eu espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, volta o vídeo. Volta, visualiza novamente, pega um papel, uma caneta e começa a realizar as operações que foram realizadas, de maneira que o seu cérebro venha compreender de fato o que é uma equação do primeiro grau. Então, ela é na forma reduzida. Qual forma reduzida? Não é ax mais b igual a zero? Então, isso aqui, ó, ela está na forma redutível. Mas aí, o que você pode fazer? X mais 45 meios, somando o oposto, isso fica zero. Só acrescentar, né, 45 meios aqui. Então, ficou da forma, ó, ax mais b igual a zero. Quem é o A? 1. 1 vezes x, x. Quem é o B? 45 meios positivos. E nós temos o zero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Espero que tenha compreendido bem. Vamos fazer mais exercícios na próxima aula, que isso vai fixar bem no seu cérebro, você vai ficar expert. Lembrando que equação de primeiro grau é um conceito utilizado em física, em química. Você vai precisar. Então, aprenda para que isso seja natural para você. Um beijo no coração. Até breve. Não se esqueça de deixar aí o seu gostei, o seu like, caso tenha gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau.